Você sabia que existe uma fruta aparentemente totalmente inofensiva que pode destruir seus rins em apenas algumas horas? E o mais assustador, milhões de pessoas com mais de 50 anos consomem essa fruta regularmente, sem fazer ideia do risco mortal que estão assumindo. Mas isso não é tudo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 5 hábitos extremamente comuns que estão danificando seus rins neste exato momento, de forma silenciosa e traiçoeira. E o último deles, se você mudar a tempo, pode literalmente te salvar da diálise. Seus rins não gritam de dor, eles não disparam alarmes, eles não enviam sinais claros de aviso. Esses 2 órgãos do tamanho de um punho trabalham 24 horas por dia, sem pausa, sem reclamações. Eles filtram toxinas do seu sangue, regulam sua pressão arterial e mantêm o equilíbrio interno do seu corpo. E é exatamente aqui que está o erro mais perigoso em que a maioria das pessoas acredita. Se eu não tenho dor nas costas ou dificuldade para urinar, então meus rins estão saudáveis. A verdade é brutalmente honesta. Isso não é verdade. Os danos renais evoluem de forma silenciosa e imperceptível. Você pode perder até 70% da função dos seus rins antes de sentir qualquer sintoma. E é isso que torna essa condição tão traiçoeira. Muitas pessoas confiam que comem mais ou menos saudável, evitam um pouco o sal ou se movimentam de vez em quando e acreditam que isso é suficiente para proteger os rins. Mas aqui vem a verdade desconfortável da qual quase ninguém fala. O que você considera saudável, certas frutas, bebidas aparentemente inofensivas ou suplementos alimentares vendidos livremente, pode estar destruindo seus rins dia após dia sem que você perceba. O dano não acontece de repente, ele ocorre lentamente, de forma silenciosa, progressiva e muitas vezes irreversível. É exatamente por isso que o problema só costuma ser descoberto quando um simples exame de sangue revela que seus rins já estão funcionando com apenas 50% ou até 40% da capacidade original. Nos próximos minutos, vou te mostrar hábitos do dia a dia que milhões de pessoas praticam diariamente. E é muito provável que você já tenha feito alguns deles hoje. Vou explicar exatamente o que acontece dentro do seu corpo e como esse processo ainda pode ser interrompido antes que seja tarde demais. Se você tem mais de 50 anos, esta parte é extremamente importante para você. Vamos começar com um hábito que quase todo mundo reconhece de imediato, mas cujo impacto real é completamente subestimado pela maioria das pessoas. Estou falando do consumo excessivo de sal e sódio. O inimigo invisível que não se esconde apenas na sua cozinha, mas em praticamente tudo o que você come fora de casa. A Organização Mundial da Saúde recomenda consumir no máximo 5 gramas de sal por dia, o que equivale a cerca de 2 gramas de sódio. Isso parece viável, não é? Mas agora vem o choque. O consumo médio diário de sal nos Estados Unidos, na Europa e em grande parte da América Latina fica entre 10 e 11 gramas por dia. Ou seja, mais do que o dobro do recomendado, não ocasionalmente, mas todos os dias, ano após ano. O que isso significa para os seus rins? Os rins têm a função de manter um equilíbrio extremamente preciso entre o sódio e a água no seu corpo. Quando você consome grandes quantidades de sal de forma regular, seus rins são obrigados a reter mais água para diluir esse excesso de sódio. Essa retenção de líquidos aumenta o volume de sangue circulando no corpo. E mais volume de sangue significa automaticamente pressão arterial mais alta. Imagine seus vasos sanguíneos como mangueiras de jardim. Quando água demais é forçada a passar por elas constantemente, a pressão interna sobe de forma perigosa. Esse aumento contínuo da pressão não prejudica apenas o coração. Ele destrói principalmente os vasos sanguíneos microscópicos dos rins, exatamente aqueles responsáveis por filtrar o sangue 24 horas por dia. Com o tempo, esses vasos se tornam rígidos, cicatrizam e perdem sua elasticidade natural. O resultado? A capacidade de filtração dos rins diminui lentamente sem causar dor, sem sintomas evidentes, sem avisos claros, até que, em algum momento, um simples exame de sangue revela que seus rins já estão funcionando com apenas 50% ou até 40% da função original. E aqui preciso deixar algo muito claro: o problema não é uma refeição salgada ocasional ou um excesso pontual em uma comemoração. Seus rins são incrivelmente resistentes e conseguem lidar bem com exceções esporádicas. O verdadeiro dano vem do excesso diário e constante de sal, repetido dia após dia, mês após mês, ano após ano. E agora vem o ponto que muita gente não entende. A maior parte do sal que você consome não vem do saleiro na sua mesa. Ela está escondida nos alimentos industrializados. Um simples sanduíche de presunto e queijo pode conter facilmente 3 a 4 gramas de sal, praticamente todo o limite diário recomendado em apenas uma refeição. A isso se somam alimentos enlatados, embutidos, molhos prontos, queijos curados, pães de supermercado e até produtos que nem sequer têm gosto salgado. Cereais matinais, biscoitos e doces industrializados frequentemente contêm quantidades surpreendentemente altas de sódio. E se você acha que o sal já é preocupante, espere até descobrir o que a bebida que está agora na sua geladeira está fazendo com os seus rins. O que vou te explicar a seguir foi confirmado em estudos com mais de 50 mil pessoas, e os resultados são realmente alarmantes. Quero ser completamente honesto com você. Existem 3 fatores que são responsáveis por mais de 80% dos casos de insuficiência renal no mundo. 2 deles você provavelmente já conhece: diabetes e pressão alta. Mas o terceiro cresce de forma silenciosa e contínua, e a maioria das pessoas o subestima completamente.
O primeiro fator é o diabetes, quando o excesso de açúcar literalmente adoça os seus rins. Quando a glicose permanece elevada no sangue por anos, ela danifica diretamente as estruturas de filtragem extremamente sensíveis dos rins, chamadas glomérulos. Essas estruturas se tornam rígidas, cicatrizam e, pouco a pouco, perdem a capacidade de limpar o sangue de forma eficiente. Hoje, o diabetes é a principal causa de doença renal crônica no mundo. Quase 40% das pessoas com diabetes tipo 2 desenvolvem algum grau de dano renal ao longo da vida. O segundo fator é a pressão alta, o destruidor silencioso. A hipertensão não dói, não faz barulho, mas age como uma bomba de água funcionando constantemente sob sobrecarga. A pressão elevada de forma contínua danifica os pequenos vasos sanguíneos que levam oxigênio aos rins. Com o tempo, células renais morrem, os rins encolhem, endurecem e perdem funções vitais de forma irreversível. E agora chegamos ao terceiro fator, aquele que muitos desconhecem. As bebidas adoçadas, especialmente os refrigerantes, causam danos diretos aos rins, e não apenas de forma indireta através do diabetes. Estudos mostram que pessoas que consomem 2 ou mais refrigerantes por dia têm até 3 vezes mais risco de desenvolver doença renal crônica, mesmo sem diabetes ou pressão alta. A principal razão é o xarope de milho rico em frutose. Ele aumenta os níveis de ácido úrico no sangue, provoca inflamação e danifica diretamente o tecido renal. Além disso, muitos refrigerantes contêm ácido fosfórico, que favorece a formação de cálculos renais e, ao mesmo tempo, enfraquece os ossos. E aqui está a parte mais amarga. Mesmo os refrigerantes diet não são inofensivos. Estudos indicam que eles podem aumentar o risco de piora da função renal em cerca de 30%. Agora eu quero te mostrar algo que provavelmente está neste exato momento dentro do armário do seu banheiro. Milhões de pessoas com mais de 50 anos usam isso todos os dias, acreditando que seja completamente inofensivo. Estou falando dos analgésicos vendidos sem receita médica. Dor de cabeça? Uma pílula? Dor nas articulações? Outra. Dor nas costas? Mais uma. Ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno ou paracetamol estão disponíveis em qualquer farmácia, sem prescrição, sem grandes alertas. E é exatamente isso que os torna tão perigosos. O que esses medicamentos realmente fazem com os seus rins? Muitos desses analgésicos pertencem ao grupo dos anti-inflamatórios não esteroides, conhecidos como AINES. Eles atuam bloqueando substâncias produzidas pelo próprio corpo, chamadas prostaglandinas. Essas prostaglandinas têm uma função vital, garantir que haja fluxo sanguíneo suficiente para os rins. Quando você bloqueia essas substâncias, a circulação de sangue para os rins diminui automaticamente. É como tentar correr uma maratona enquanto alguém aperta parcialmente o seu pescoço. Você até consegue por um tempo, mas o preço cobrado é alto. O maior equívoco. Muitas pessoas acreditam que o dano renal só aparece após anos de uso. A verdade é inquietante. Bastam poucos dias ou semanas de uso regular para que a filtração dos rins já apresente piora mensurável, especialmente em pessoas acima dos 50 anos. Quero deixar algo muito claro. Tomar um comprimido isolado durante uma gripe ou usar analgésicos por alguns dias em uma dor aguda não destrói rins saudáveis. Mas o uso diário, por semanas ou meses, sem acompanhamento médico, expõe seus rins a um risco real e sério. E existe ainda outro problema pouco comentado, o uso de corticoides. Medicamentos como prednisona, hidrocortisona ou dexametasona têm um papel importante na medicina e salvam vidas quando usados corretamente. No entanto, sem acompanhamento médico, eles podem elevar significativamente o nível de açúcar no sangue, causar retenção de líquidos e aumentar a pressão arterial. Essa combinação é perfeita para sobrecarregar e danificar ainda mais os rins. E se medicamentos comuns da farmácia já são capazes de causar esse tipo de impacto, imagine o que certos suplementos alimentares ou mitos nutricionais amplamente difundidos podem provocar. É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Chegamos a um ponto que surpreende muitas pessoas. Existem 2 crenças alimentares profundamente enraizadas que milhões de pessoas seguem todos os dias, acreditando estar fazendo algo positivo para a saúde. Na prática, muitas vezes, elas acabam causando mais prejuízo do que benefício. O primeiro mito é a ideia de que nunca se pode consumir vitamina D em excesso. A vitamina D é importante, isso é inegável. Ela contribui para a saúde dos ossos, fortalece o sistema imunológico, melhora a força muscular e ajuda na absorção do cálcio. O problema não é a vitamina D em si, mas o uso descontrolado. Cada vez mais exames de sangue em pessoas acima dos 50 anos mostram níveis excessivamente altos de vitamina D, em alguns casos com sinais claros de intoxicação. Quando há vitamina D demais circulando no sangue por longos períodos, o corpo passa a absorver cálcio em excesso. Isso leva a uma condição chamada hipercalcemia. As consequências podem ser sérias. Formação de pedras nos rins, dano direto ao tecido renal e, em casos extremos, alterações perigosas no ritmo cardíaco. A vitamina D não é uma inimiga, mas deve ser usada de forma direcionada, em doses corretas e sempre com acompanhamento médico. O segundo mito é a crença de que proteínas fazem mal aos rins. Esse equívoco já causou prejuízos enormes a muitas pessoas. Por medo de danos renais, muitos reduzem drasticamente o consumo de proteínas. O resultado não são rins mais saudáveis, mas perda de massa muscular, diminuição da força, maior risco de quedas e pior qualidade de vida.
A recomendação científica atual é clara: cerca de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Para a maioria das pessoas com função renal normal ou apenas levemente reduzida, as proteínas não são perigosas, elas são necessárias, especialmente após os 50 anos, quando a perda muscular natural se acelera. O segredo, como quase sempre, está no equilíbrio, nem excesso, nem restrição extrema. Agora chegamos ao ponto para o qual eu venho te preparando desde o início deste vídeo. Falamos sobre o sal. Falamos sobre refrigerantes. Falamos sobre medicamentos. Falamos sobre vitaminas e proteínas. Mas o que eu vou te contar agora parece inacreditável para muitas pessoas. Trata-se de uma fruta que parece saudável, tem um aspecto exótico e é escolhida conscientemente por muita gente justamente por ser considerada natural. Essa fruta se chama carambola, também conhecida como fruta estrela. Ela tem uma coloração amarelada, é suculenta, refrescante e fica visualmente linda quando cortada em fatias transversais. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. A carambola contém duas substâncias extremamente problemáticas. A primeira são quantidades muito elevadas de oxalato. A segunda é uma neurotoxina natural chamada caramboxina. O oxalato se liga ao cálcio no sangue e forma cristais afiados que se depositam nos túbulos renais. Esses cristais podem bloquear o fluxo da urina e desencadear insuficiência renal aguda, às vezes em poucas horas. E agora vem a parte realmente assustadora. Apenas 25 ml de suco de carambola, o equivalente a 2 colheres de sopa, já são suficientes para provocar toxicidade renal em pessoas vulneráveis. O perigo invisível para pessoas acima dos 50 anos. Normalmente a caramboxina é eliminada do organismo por rins saudáveis. Mas se seus rins estiverem mesmo que levemente enfraquecidos, algo extremamente comum em pessoas acima dos 50 anos, sem que elas saibam, essa toxina começa a se acumular no sangue. Ela pode atravessar a barreira hematoencefálica e atingir o cérebro, provocando sintomas neurológicos graves como confusão mental, convulsões e alterações do nível de consciência. Em casos extremos, pode levar ao coma. Existem registros médicos documentados de pessoas que, após consumir carambola, precisaram ser internadas diretamente em unidades de terapia intensiva. Por isso, a recomendação médica é clara e direta. Se você tem mais de 50 anos, se já teve ou tem pressão alta, se convive com diabetes, se faz uso regular de medicamentos ou simplesmente não conhece com precisão seus exames renais, evite completamente a carambola. O risco não compensa. Existem muitas outras frutas seguras que podem ser consumidas sem colocar seus rins em perigo. Hoje, você descobriu quantas coisas do dia a dia podem destruir seus rins de forma silenciosa e imperceptível. Desde o sal escondido na alimentação diária, passando pelas bebidas adoçadas que parecem inofensivas, mas aumentam drasticamente o risco de dano renal, chegando aos analgésicos vendidos sem receita que muitas pessoas usam sem refletir, até os mitos alimentares sobre vitaminas e proteínas, que muitas vezes causam mais prejuízo do que benefício. E finalmente, essa fruta aparentemente inocente capaz de provocar uma emergência médica em questão de horas. Seus rins são incrivelmente resistentes. Eles estiveram com você a vida inteira, trabalhando todos os dias, sem descanso, sem reclamações. Mas eles não são indestrutíveis. Os danos renais são silenciosos, progressivos e, a partir de certo ponto, irreversíveis. E aqui está a boa notícia. A maioria desses riscos pode ser evitada, não através do medo, nem por proibições radicais, mas por meio de decisões conscientes e informadas que você toma todos os dias. Agora eu quero te perguntar algo muito importante. Qual dessas informações mais te surpreendeu? Foi o impacto dos refrigerantes? Os riscos dos analgésicos? O uso excessivo de vitamina D? Ou o perigo escondido da carambola? Escreva nos comentários. As suas respostas me ajudam a criar conteúdos que realmente façam diferença para você. Se este vídeo foi útil, compartilhe com alguém que você ama. Essa informação pode significar a diferença entre rins saudáveis e diálise no futuro. Deixe seu like para que este conteúdo alcance mais pessoas e inscreva-se no canal para não perder temas importantes sobre saúde. A saúde dos seus rins é um dos seus bens mais valiosos. Proteja-a hoje, não amanhã. Cuide-se bem e nos vemos no próximo vídeo.